Oi, tudo bem? Eu sou o Almeida. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver sobre HTML semântico e o que isso significa. Então, para isso, eu já tenho um arquivo index.html, que é o que a gente vai utilizar aqui durante o vídeo. Eu já iniciei o meu live server, ele está rodando aqui do lado esquerdo no meu navegador. Para a gente entender o que é semântica no HTML, a gente tem que entender que no HTML5 as tags, algumas tags, né, vão ter um significado específico. Então, por exemplo, eu posso ter uma tag div. E dentro dessa div tem um parágrafo, que eu vou colocar um lorem y aqui. Então eu posso ter esse parágrafo dentro dessa div. A tag div em si não tem significado nenhum. Você está utilizando ela simplesmente para dividir a estrutura do seu HTML. Mas se a gente trocar essa tag de div para alguma outra, por exemplo, a tag nav, agora o resultado continua sendo o mesmo, só que essa tag nav tem um significado específico dentro do HTML5. Esse nav vem de navigation, que significa navegação. Então você vai utilizar essa tag quando você quiser fazer algo relacionado à navegação. Então você vai colocar, por exemplo, aqui dentro links ou referências para outras partes do seu site, ou para outros links fora do seu site, né, para outros links da internet. Então você vai utilizar essa tag nav aqui para indicar que você está trabalhando com uma parte agora de navegação. Então, da mesma forma, a gente vai ter também outra tag. Vou trocar agora, vou apertar F2 aqui, né, para renomear, e vou escrever main. Então agora eu tenho uma tag main. O resultado continua o mesmo. A tag nav e a tag main, elas funcionam como se fosse uma div, só que elas têm significados diferentes. Então, enquanto a minha tag nav tem significado de navegação, a tag main tem o significado de ser a parte principal do meu site. Dentro de um site você pode ter várias partes, né? Você pode ter o header, você pode ter o footer e você pode ter a parte principal. Então, para isso você vai usar a tag main. E como eu estava falando, você também vai ter outras tags, como o header e também o footer, que geralmente é depois da main. E aqui dentro a gente pode continuar com o nosso HTML normal. Por exemplo, vou colocar aqui um H1 e no footer eu vou colocar um H3. Perceba que no meu HTML o resultado é como se eu tivesse utilizado divs. Então eu vou vir aqui, por exemplo, trocar todos eles para div. Então eu vou colocar uma div aqui como header, o main eu vou colocar div também, e no footer eu vou colocar div também. Perceba aqui que nada mudou, tudo continua exatamente igual. A diferença é que, por exemplo, se você colocar o seu site no ar, se você hospedar ele em algum serviço de hospedagem de websites, você vai colocar, por exemplo, um domínio, meusite.com.br. O seu domínio vai ser acessado por alguém. Então, quando alguma pessoa pesquisar alguma coisa que está no seu site, por exemplo, a pessoa entra no Google e suponhamos que você fez um site explicando como funcionam os números primos. Quando a pessoa entrar no Google e pesquisar como funcionam os números primos, como é que o Google vai saber qual site dá como resultado para essa pessoa? Ele vai avaliar o seu site. Então, toda vez que você coloca o seu site no ar, o Google vai ter uns robozinhos deles que vai entrar no seu site e vai analisar para saber do que é o seu site, para ele saber qual site recomendar para cada pessoa, de acordo com a pesquisa que a pessoa fez no Google. Só que se o seu site tem só um monte de divs aqui, fica difícil para o robozinho do Google saber qual é a estrutura do seu site. Então, para isso que a gente usa no HTML semântico. Então, ao invés de colocar um monte de div, se você vem aqui e coloca tags semânticas, por exemplo, a tag header, e aqui embaixo você pode marcar com a tag main, e na parte do footer você pode marcar com a tag footer, que serve para isso. Agora, quando você colocar o seu site no ar, o robozinho do Google ou de qualquer outro mecanismo de busca vai vir literalmente no seu HTML e vai interpretar o que está escrito aqui e ele vai entender, ah, beleza, esse site tem um header que está falando sobre tal e tal coisa. E depois ele tem a seção principal que está falando sobre números primos. E termina com o footer que tem links para outros sites que também falam sobre números primos. Então esse site aqui vai falar principalmente sobre números primos. E aí quando alguém pesquisar alguma coisa sobre o número primo, ele vai recomendar o seu site para essa pessoa. Então para isso que a gente usa as tags semânticas do HTML. No final das contas é como se fosse tudo uma div, mas elas acabam tendo significado especial, principalmente para os buscadores como o Google, por exemplo. Bom, é isso. Eu espero que você tenha entendido aqui um pouco mais sobre a semântica do HTML. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!